Bom, pessoal, vamos ao segundo vídeo da série O Básico Essencial para Cozinha, em termos de corte, tá? Fazer um parênteses aqui antes. Alguns amigos me alertaram, me perguntaram: ô Cabral, mas você não vai falar de cutelo, de tesoura? Gente, olha, tesoura na cozinha, eu não tenho experiência com ela, a não ser a tradicional tesourão de costura para cortar tempero verde, tá? Eu não uso tesoura de carne na cozinha, então eu não poderia falar e eu não consideraria isso essencial. Quanto ao cutelo, gente, como eu estou dizendo, nós estamos falando do básico, do básico, do básico, o estritamente essencial. Para casa, para 99% das pessoas, o cutelo não é essencial, gente. Se ele for comprar uma costelinha no açougue, o açougueiro já vai repicar a costelinha para ele, tá? E assim vai. E além do que, nós temos duas classes de cutelo que são largamente usadas na cozinha, tá? O cutelo de carnes, que é esse para quebrar, cortar ossos, tá? E o chamado caidal, tá? O caidal é o cutelo de vegetais chinês. Normalmente ele é retangular, é um retângulo longo, alto e fino. Os melhores normalmente abaixo de 2 milímetros de espessura máxima na espinha. E quando tem maior espessura na espinha, eles fazem um taper down da espinha ao fio, tá? Sendo que esse fio é fininho. Então ele é de fio reto, então ele apoia 100% na tábua de mesa ou na mesa. E os asiáticos que moram em países orientais dizem que ele é excelente para chop chop, né? Que é repicar, picar as coisas, por causa do peso, do tamanho, então o movimento de picar fica muito facilitado. Em tese, ele poderia substituir a faca chefe, tá? Mas isso é para um uso muito mais especializado, para quem faz muito picadinho na cozinha. Ah, Cabral, mas aí eu perderia a função de ponta da faca chefe. É verdade, você perderia. Mas como você tem a paring knife, que tem uma boa ponta, você pode, se é o seu caso de fazer muito vegetal picadinho, até carne, ele funciona bem para carne também, para tirar alguns tipos de bifes, tá? De cortes mais regulares de carne, principalmente depois para fazer picadinho de carne, tá? Ele funciona muito bem. Então ele poderia, nesses casos, caso a pessoa deseje, substituir a faca chefe. Eu estou falando do caidal, ou seja, o cutelo de vegetais chinês. Um retangular longo, alto e de fio reto. O fio apoia todo na tábua. Tá ok? Feito esse disclaimer, ou essa notificação aos amigos que me falaram sobre o cutelo. E claro, no caso do cutelo de carnes, gente, eu pessoalmente, como aqui em casa tem pelo menos umas 4 ceguetas de uso geral, mas tem uma só para uso na cozinha. Ela fica inclusive pendurada na cozinha. Quando eu tenho que partir osso, eu uso a cegueta. E é muito raro que eu preciso fazer isso. E eu normalmente não faço isso. Quem faz mais isso é o pai, quando ele quer fazer um prato diferente dele. Se tem osso, ou eu removo, mas é isso. Eu dificilmente... e eu tenho uns 3 ou 4 cutelos aqui em casa. E eles não são usados, gente. Eu tenho cutelo do kit da Paz e Pazini, que nunca foi usado, em situação alguma. Já melhorei a geometria dele, mas nunca usei, tá? Nunca usei. É por isso que eu estou falando, eu não considero essencial na cozinha como básico do básico. Tanto é que eu tenho uns 3 ou 4, tá? Mas eu só não uso, eu prefiro usar cegueta. Isso é questão pessoal, não está certo nem errado. É questão de gosto pessoal de cada um, tá? Então vamos falar da faca chefe. Gente, a faca chefe como o nome indica, é a faca dos chefes de cozinha. Por quê? Não é porque ela é a chefe das facas, não é isso. É porque um chefe de cozinha, como o açougueiro, quando diz que se tivesse que ter uma única faca,
seria uma faca de desossa, porque ela, para ele, ela faria tudo, pode não fazer tudo bem, mas faz tudo, principalmente o que é mais importante para ele, que é a desossa, porque ele trabalha com a carne. Ah, mas tem cortes com osso. Tem cortes com osso que ficam inclusive mais saborosos com osso, mas toda a carne que está ligada ao osso... Gente, quem gosta de carne, tá? Quem gosta de carne para valer, sabe disso. Toda carne ligada ao osso é mais saborosa. Por isso que, para mim, na minha opinião, em sabor, a costela de boi é imbatível. No porco, por exemplo, uma das partes para mim mais saborosas do pernil é a parte do músculo que fica ligada na canela, tá? Então, mas isso é questão pessoal. A faca chefe, gente, é aquela faca que, se o chefe de cozinha, que trabalha numa cozinha comercial, tivesse que ter uma única faca para fazer tudo, seria essa faca que ele escolheria. Característica geral de uma boa faca chefe: folha de aço larga, idealmente com 3 milímetros ou menos de espessura máxima na espinha, idealmente distal taper na lâmina desde o cabo até a ponta, ou seja, ela afila desde o cabo até a ponta, tá? E é isso, não vou entrar no mérito da dureza, porque isso vai depender de como a pessoa usa, do tipo de aço usado, é uma série de fatores, tá? Mas normalmente aqui no Ocidente, as facas de cozinha, chefe e outras, com maiores durezas que a gente vê, estão na casa de 58 RC. A média delas, 55, 56 RC. E a maioria entre 52 e 54 RC, tá? Então, essa é a faca chefe, não tem muito mistério. Essa aqui é uma da Starrett. O que a gente tem que ver numa faca chefe, gente, é a habilidade de corte. Por quê? Porque um chefe de cozinha vai cortar muita coisa. Ah, não é só ele que corta. Não, ele tem os auxiliares, tá? Mas vamos dizer que ele está começando o negócio, ainda não está entrando muito dinheiro. Então ele tem que fazer o pré-preparo do que ele vai cozinhar. Então essa faca não pode te cansar muito e tem que fazer bem o serviço. Como é que a gente sabe a habilidade de corte? Olhando, por exemplo, o paquímetro travado a 1 milímetro, quanto ele entra na lâmina. Aqui no caso dessa Starrett, 8 milímetros. 9 milímetros. 8 milímetros, tá? Então é isso, gente. Ah, Cabral, mas tem que ser uma faca dessa 10 polegadas? De jeito nenhum, gente. 10 polegadas é uma faca, como eu estou dizendo, que vai fazer de tudo na cozinha. Ela vai desde, por exemplo, você desossa, vamos dizer assim, com a paring knife um pernil, sem desmontar ele todo, ou se quiser, você abre o pernil ao longo do osso, ele vai ficar aberto. Então, para você tirar aqueles longos, você pode enrolá-lo, amarrar e tirar aqueles bifes longos. Essa faca vai fazer isso muito bem. É a melhor faca para fazer isso? Não é a melhor. A melhor, por exemplo, eu consideraria uma cimitarra de 12 polegadas ou de 10 polegadas, tá? Mas essa faca faz isso bem, tá? Porque é uma folha larga que vai apoiar a carne, vai permitir que seu corte saia mais reto possível. Ela tem uma curvatura aqui que facilita o corte, porque menor área em contato com o que vai ser cortado significa que ele vai ser cortado melhor, você imprimindo a mesma força, tá? Então é uma faca legal para isso. Não vou entrar em mérito de preço, gente, porque eu até tentei olhar preço agora antes de fazer esse vídeo, tá? Mas a disparidade de preço é tão grande que eu achei dessa faca Starrett de 75 até 115 reais, só para os amigos terem uma ideia. Então não vou mencionar preço. Se o amigo está interessado, quando for pesquisar, o amigo pesquisa, tá aí o Google, quem está próximo de uma loja de cutelaria pode ir lá e tal. Então eu não vou aqui ficar falando preço,
tá? O preço cada um vai pesquisar aquilo que lhe interessa. Cabral, mas como eu estava dizendo, Cabral, como o pessoal pergunta, tem que ser 10 polegadas? De jeito nenhum, gente. A 10 polegadas, eu, por exemplo, nem uso tanto. Eu uso para fazer cortes maiores de carne. Por exemplo, verdura, quando é muito grande, a 10 polegadas faz o serviço legal. Mas tem que ser 10 polegadas? Não, não tem que ser 10 polegadas. Você pode perfeitamente usar a de 8 polegadas. A de 8 polegadas, inclusive, é a que é mais usada pela maioria das casas. Tá? Não vou dizer em cozinha industrial, mas, por exemplo, se o chefe não tem uma compleição física tão grande, ou se é uma mulher mais franzina, a de 8 polegadas, às vezes, é mais manipulável, melhor manipulável por ele. Vai fazer tudo na cozinha? Não vai, porque coisa muito grande, ela vai ter que fazer 2 ou 3 cortes, enquanto a de 10 faria um só. Tá? Mas é uma opção. O amigo tem que ver, e a amiga, aquilo que melhor se adequa a ele. Por isso eu não vou indicar 10, 8, 6, 12 polegadas. O amigo vai saber, pela sua experiência de uso, ou não tem experiência nenhuma, vá numa loja, manuseie uma de 8 e uma de 10. Veja, leve em consideração, inclusive, o tamanho da sua cozinha. Uma faca de 10 numa cozinha pequena, pode parecer brincadeira isso, mas quando a cozinha é pequena, as mesas são pequenas, os espaços são menores, às vezes uma faca de 10 pode atrapalhar a manuseabilidade, tá? Então, pensem nisso, uma faca de 8 polegadas pode fazer muito bem o serviço. E o que a gente tem que olhar também? A habilidade de corte, como sempre. Essa aqui, ó, entrou 10 milímetros com 1 milímetro travado. 9, 8, quer dizer, uma boa habilidade de corte, também uma Starrett, tá? Tem um nível de polimento legal na lâmina. Não modifiquei a lâmina nessa aqui, só a região do fio, tá? Só a região do fio foi modificada, tá? Então é uma grande opção. Ah, Cabral, mas 8 polegadas, a minha esposa é menorzinha, ela que mexe na cozinha, ou eu não gosto de faca maior. Não tem problema. Você pode perfeitamente usar uma faca chefe de 6 polegadas. Tá? Essa aqui é muito usada aqui em casa. Essa é uma mundial que, para os amigos terem uma ideia, entra 6, 7, 8 milímetros. Porém, atentem para o porém no caso dessa mundial. Para o paquímetro entrar 8 milímetros na lâmina dela, eu fiz um desbaste na lâmina toda, quase zerando o flat. A geometria original da mundial não é das melhores. Ela é um distal taper suave, mas essa linha da mundial, e se eu me lembro bem, a cabo branco da mundial, também a geometria não é das melhores. É muito robusta, é verdade. Ela aguenta um pouco de abuso a mais justamente por essa geometria mais robusta. Mas não é das melhores. Essa, para estar com essa habilidade de corte que está aqui agora, eu tive que levar na lixadeira. Ó, vocês vão ver que tem uns dentinhos. Eu não me preocupo em remover esses dentinhos, porque senão eu acabo com a faca rápido, tá? Não me atrapalha o corte. Mas então que fique claro isso. A mundial dessa linha gourmet, que eu acho que é essa linha mesmo, a geometria da lâmina dela não é muito boa, e essa aqui eu tive que ajustar. Ajustando, ela tá dando, o paquinho travado a 1 milímetro, tá entrando 8 nela. Preço, não faço ideia, nem olhei, porque eu já vi que a disparidade seria grande, tá? Isso aí vai caber ao amigo pesquisar. Cabral, 6 polegadas é só isso? Não, gente. Por exemplo, tá aqui uma faca de 6 polegadas. Cabral, eu acho essa faca para comprar? Em lugar nenhum eu acredito que ache. Porque essa faca eu fiz para mim. É uma mundial, ou seja, tinha aquela geometria que não é lá muito legal. E ao contrário do que muita gente acha que é o correto, que é fazendo o distal taper acentuado,
Essa mundial minha não. Eu a fiz com a ponta mais robusta, para eu poder usar a ponta para fazer cortes mais pesados, para poder abusar da ponta, e a região posterior tem uma habilidade de corte melhor. Então vamos ver aqui, ó. No posterior, a lâmina entra 12 milímetros. Era isso originalmente? Óbvio que não, tá? Isso aqui foi feito bastante baixo na lixadeira. 11 aqui, 9 aqui, 6 aqui, 5 aqui. Então vocês veem, é contraintuitivo, porque normalmente vocês veem o paquímetro às vezes entrando até mais para a ponta. Mas essa faca aqui é uma das que eu mais uso para cortar coisas pequenas da cozinha. E isso ela cai dentro das coisas, que é uma maravilha. E eu ainda posso usar a ponta para forçar, arrancar um miolo, para deslocar um osso, qualquer coisa, porque a ponta resiste. Eu fiz ela assim, eu podia ter feito tranquilamente de stall taper, não teria problema nenhum, não dá trabalho na hora de fazer, gente. E vou mostrar para vocês que isso é uma realidade, não estou inventando. Então, essa faca aqui eu fiz para o meu uso, e eu adoro essa faquinha chefe, mini faca chefe, tá? 6 polegadas pode parecer estranho, porque a lâmina dela é muito grossa, comparada com a outra de 6 polegadas também, ó. Ambas são 6 polegadas. Mas essa aqui tem um desempenho, lógico, melhor do que essa, né? Vocês veem pelo tanto que o paquímetro entra, tá? Mas essa é de uso pessoal, essa ninguém tasca nela não. E como eu comentei com o amigo Daniel, quando ele perguntou do cutelo, e eu tinha comentado com os amigos, quem gosta de peixe usa fileteiras, né? Essa faca chefe também 6,5, talvez 7 polegadas, ela vê muito uso na cozinha, mas não uso geral, tá? Não sei se o vídeo tá pegando bem, ela é uma faca em D2, 60 de dureza. Eu fiz um full convex nela, então os amigos vão ver que o paquímetro só entra 5 milímetros nela. Essa faca é a faca que eu uso para desmontar um frango, por exemplo. Frango cru. Ela entra cortando a carcaça para quebrar. Eu nunca faço isso, tá? Só fiz uma vez para testar, mas tem gente que gosta de quebrar a pontinha do osso das coxas. Só põe em cima, dá uma pancadinha, ela faz. Dente, você esquece, não faz. Tá? Para isso não, para frango de granja. Vai fazer isso com frango caipira. Se você não inclinar, manter a mão bem firme, você vai ganhar um dente ou um entortado na sua lâmina. É completamente diferente, tá? Mas para separar uma carcaça de frango de granja, separar em cortes para fritar, uma maravilha. E outra coisa que ela é muito usada, peixe. Aqui em casa, pessoalmente, o meu irmão e minha mãe preferem peixes de carne branca com pouco espinho. Tá? Cascudo é o ideal para eles. Já eu e pai gostamos mais de traíra e piau, que tem muito espinho. A única coisa que a gente faz, fazer alguns cortes na carne, só para diminuir o tamanho dos espinhos. Um espinho maior a gente separa na boca, o resto vai tudo junto. Então ela, para cortar espinhos sem perder o fio nessa dureza, é uma maravilha. Para você separar um peixe no meio, para separar em postas, cortando a espinha junto, não tem o menor problema. Cabo G10 que eu coloquei, a geometria fui eu que fiz, ela não era assim, ela era um Saber, o original do Blank. Ah, Cabral, esse cabo não é muito fino, não. Não, gente, é porque ela não... Raramente tem um uso mais prolongado, mas o cabo dela tem essa espessura para isso aqui, ó. Para ela ter um ponto de equilíbrio quase neutro. Então ela tende um pouquinho a lâmina para frente, mas não pesa muito, então ela não cansa, e ela é muito, mas muito usada para cortar máscara de porco e tocinho de porco para ir para o feijão, tá? Por quê? Porque é um material mais abrasivo que normalmente judia dos fios, tá? O fio rola mais com ele e tem até um certo desgaste mais apreciável, e ela não está nem aí, com 60 de dureza e aço D2,
faz muito bem a função. Essa aqui fica na cozinha propriamente, no cepo das facas de uso direto, tá? E é muito usada. Todo feijão aqui em casa tem alguma coisa para enriquecer. Via de regra, uma orelha de porco, tá? Feijoada até que a gente não faz com tanta frequência aqui em casa não, mas normalmente se cozinha feijão, 1 quilo de feijão 2 vezes por semana, sempre tem uma orelha, máscara, papada, às vezes um rabinho e não raramente um tocinho cortado ali também, tá? Então essa faca vê muito uso. Ah, não tem tanta habilidade de corte? Não tem, mas ela funciona para essas tarefas específicas, que é uma maravilha, viu gente? Tá? Como todas as facas praticamente minha de uso, tem um ou outro dentinho que eu não me... Aí, ó, vocês viram a travadinha? Não me preocupo em remover, porque não atrapalha os cortes, tá? Cabral, isso então é o que você tem de faca chefe? Não. Eu tenho essa outra aqui, que é uma Century 10 polegadas. Cabral, como é a geometria dela? Distal taper, sendo bem acentuado na ponta. Então é uma maravilha cortar com essa faca. E sem modificar nada na geometria geral. Apenas fazendo um desbaste de alívio, que eu acho que está na casa dos 7 graus. Os amigos vão ver aqui. 11 milímetros, 11 milímetros, 10, 12, 13 milímetros, tá? Então vejam a habilidade de corte dessa faca. Não foi mexido em nada, é original. Tá? A geometria geral dela. Corta, que é uma maravilha, cortar peça de contrafilé, cortar pernil aberto, essas peças, uma verdura de maior volume, fazer picadinho de repolho. Gente, essa faca é uma maravilha, tá? Mas é o que eu falei, dependendo de cada caso, você pode substituir por 8 polegadas ou até 6, se você acha isso interessante, tá? Muita gente fala que a geometria das dele veio errada, e eu acredito, a pessoa não tem por que mentir. Pode ser provavelmente falha de controle de qualidade da Tramontina, mas essa aqui, ó, é full flat certinho. Não tem gap nenhum no paquímetro, no braço reto dele, ó. Lá na pontinha, perto do fio, que abre um ligeiro gap, ou seja, eu tenho espaço para fazer um desbaste de alívio mais agressivo até com ela, tá? Então, é isso. Cabral, e faca chefe, tem que ser sempre esse modelo Sabatier? Não, gente, não tem que ser sempre esse modelo. Você, caso, isso é gosto pessoal, essa aqui não é uma Santoku original, tá? Mas eu fiz para ela mimetizar uma Santoku. Essa aqui era uma faca passador Tramontina de 10 polegadas, eu acho, tá? Eu transformei nessa Santoku meia boca de 8 polegadas. Porém, eu não só diminuí e fiz um semi-chip foot nela. Não. Os amigos vão ver aqui a habilidade de corte dessa faca. Vocês acham que ela veio assim de fábrica? Entrou 11 milímetros aqui, entrou 13 milímetros aqui, entrou 15 milímetros aqui, 17 aqui, 18 aqui. Imaginem essa faca para cortar verdura, cebola, tá? Imaginem como é que isso aqui entra no alimento. O fio, como é que é o fio dela? Ouça. Então, é uma das facas mais usadas na cozinha, mais até do que a Tramontina, tá? Mais até do que a Tramontina. Mas não é só isso não, gente. Eu só tenho esse tipo de faca chefe? Não.
Você tem essa faca de churrasco da Tramontina que, vamos concordar, é uma faca-chefe, certo? É uma Polywood, aço 420, tá? Tá com um bom nível de polimento aqui? Vocês acham que ela vem espelhada. Mas eu levei na lixadeira e aí, olha o que acontece. Entra 14 milímetros aqui, 15 aqui, 16 aqui, 16 aqui, 15 aqui. Então é praticamente igual a de lá. Corta bem isso aqui, ouça. Então, gente, essa aqui eu acho que se muito deve estar na casa de uns 70 conto. Ela de fábrica vai vir assim? Não vai, tá? Ela vem um pouco mais peituda, não tem toda essa habilidade de corte, mas tem habilidade de corte. E aí ela funciona como faca-chefe para sua cozinha, uma faca de... Tem um bom distal taper, tá? Tem um bom distal taper. Eu dei uma melhoradinha, mas basicamente o distal taper nela é o de fábrica. Eu fiz mais o taper em relação da espinha ao fio, zerando o fio, tá? Mas é uma faca que pode ir na lavadora, tá? Porque é uma madeira impregnada de resina. É uma faca excepcional para churrasco, para fazer corte em tábua, para descascar churrasco. E qual o problema? Sendo aço 420, é uma faca que vai te dar pouquíssimo trabalho de manutenção, com exceção do fio, que a dureza dela fica entre 52 e 54. Tá? Então ela vai rolar mais o fio. Agora, a menos que você corte muito tocinho com ela, esse fio praticamente não desgasta, como na maioria dos casos da cozinha, gente. A cozinha a gente perde o fio, é por rolamento em 90%, 95% ou mais por cento das vezes. E é por isso que quando eu for para o terceiro vídeo, vocês vão ver a importância da chaira como básico na cozinha. Tá? Então, o que eu queria mostrar para os amigos é que não há um modelo engessado. Você tem facas-chefes de vários tamanhos, modelos diferentes. A Santoku pode ser uma faca-chefe, tá? Ela não tem a ponta, mas a sua paring knife tem. O Kaidao que eu falei, para quem quiser usar em substituição a faca-chefe como básico, pode, mas não é o comum na nossa sociedade, tá? Então a faca-chefe predomina, tá? É uma faca, gente, que vocês vão fazer de tudo com ela. Cabral, mas essa de 10 polegadas é grande. Gente, mas ela é barata. Então, por exemplo, você não está na dúvida, você não sabe se você vai se adaptar bem a uma faca de 10 polegadas. A 10 polegadas vai resolver praticamente, eu não vou dizer 100%, mas 95%, 98% de todo o seu problema na cozinha de casa. Não estou falando de cozinha profissional, cozinha de casa. Às vezes na cozinha profissional você precisa de uma de 12, às vezes 14 polegadas. Eu acho, mesmo para cozinha profissional, 14 polegadas é exagero. 14 polegadas seria frigorífico, talvez açougue. Talvez açougue. Tá? Mas uma faca de 10, ela faz tudo que essa faca faz de 6 polegadas, mas faz coisas melhor que a faca de 6 não faz. Que a faca de 6 teria que dar 2 ou 3 passadas, às vezes ela faz de uma passada só. Tá? Então, se você está na dúvida se a lâmina da sua faca-chefe tem que ter 10 ou 8 ou 6 polegadas e você não quer gastar muito dinheiro, invista numa Polywood da Tramontina. Tem boa geometria, não é essa geometria de faca, não é essa, mas é uma boa geometria. É um aço 420 polido, espelhado de fábrica, e como nós já vimos, 420 não é essa porcaria toda, tá? Então, é um investimento baixo, numa faca de boa geometria, que vai te mostrar se a faca de 10 polegadas para sua cozinha é para você ou não.
É para você, é para a amiga, é para a esposa do amigo, é para o marido da amiga, tá? É baixo investimento, é uma faca que vai te ser muito útil para churrasco, para outros eventos, e se de tudo você não adaptar, você pode deixá-la só para churrasco, tá? Então eu acho que era isso por esse vídeo da faca chefe. Um abraço a todos.